vamos continuar nossa aula sobre recurso de revista, para a gente encerrar essa fase do estudo sobre os recursos trabalhistas, né? Então, nós ainda estamos discutindo aqui o artigo 896 da CLT, ok? Na última oportunidade do nosso encontro, nós falamos sobre o artigo 896 e fomos até o parágrafo 6º, discutindo algumas questões pontuais. Então, claro, hoje a gente começa aqui a partir do artigo 896, o parágrafo 7º. E esse parágrafo, ele estabelece aqui que a necessidade, né, da apresentação da jurisprudência, você tem, como nós já dissemos, que apresentar uma antítese à tese apresentada pelo tribunal para fazer com que o recurso de revista suba. Então, aqui quando nós pegamos o parágrafo 7º, me desculpem, diz que a divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal aquela que é ultrapassada por súmula do TST ou do STF, ou ainda superada por iterativa e notória jurisprudência do TST. Então, se nós temos um entendimento sumulado, esquece, aquilo já está tudo resolvido, não há como mesmo interpor o recurso de revista, uma vez que a decisão do tribunal sempre será de acordo com aquela súmula, a não ser quando essa súmula for revisada. Um outro ponto aqui, ainda que não tenha súmula, havendo súmula do Supremo Tribunal Federal, igualmente no mesmo sentido. Mas também a questão da iterativa e notória jurisprudência, ou seja, não tem súmula, mas o TST vem julgando aquela matéria recorrentemente com aquela tese em específico, de forma que você, apresentando uma jurisprudência de um TRT que seja contrário àquilo que o tribunal já vem defendendo, você também não terá condições de interpor o recurso de revista, ou ele não terá sucesso, ok? Muito bem. Olha só a regra desse parágrafo 8º, muitíssimo importante. Quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, ou seja, quando você tem um julgamento proferido pelo Tribunal Doméstico, aquele que deu a decisão contra a qual você está recorrendo, e tem um julgamento em outro tribunal diferente daquilo, portanto, o dissenso de julgados, incumbe ao recorrente, a quem interpõe o recurso de revista, aqui o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial. Como é que funciona? A tese do tribunal que você vai recorrer contra ela e a tese do tribunal paradigma que você vai apresentar para servir como antítese. Então, essa antítese, que é absorvida de outro tribunal, se não aquele que proferiu o julgamento, você tem que provar que realmente existiu essa divergência jurisprudencial. Você não pode simplesmente alegar, ou seja, há um controle pelo tribunal de que essa antítese, essa tese de outro tribunal, ela de fato é existente. E como você prova isso? Aqui está, primeiro, mediante certidão. Então, você pode conseguir no tribunal que proferiu aquela tese que você está utilizando como paradigma, uma certidão do julgado, você vai apresentar, fica perfeitamente atestado que existe aquela jurisprudência. Ou você vai tirar uma cópia ou vai fazer a citação de repositório de jurisprudência, seja ele oficial. Qual é o repositório de jurisprudência oficial? O que é isso aqui? É onde o tribunal publica as suas decisões, tá? Então, você vai pegar o repositório de jurisprudência oficial, seria exatamente o jornal do judiciário, o jornal eletrônico do judiciário, por exemplo, daquela determinada região que você está buscando o acórdão paradigma. Se não for oficial, nesses jornais, podem ser credenciados. O que é o credenciado? O tribunal, ele dá um selo de qualidade, vamos dizer assim, ele credencia algumas editoras para que publique a sua jurisprudência. Então, você tem a OAB Coad, você tem a RT, você tem a LTR, que são revistas oficiais que publicam essa jurisprudência
em meios físicos ou então aqui, olha, mídia eletrônica. Então você também pode tirar essa jurisprudência de uma mídia eletrônica. Hoje é muito comum a internet, você não vai ler uma revista jurídica, você vai receber essa revista jurídica em arquivo digital, então você pode ir lá e fazer a cópia desse arquivo digital ao invés de tirar uma cópia do papel escrito físico, ok? Então olha só, você vai pegar essa jurisprudência onde houver sido publicada a decisão divergente, ou no repositório oficial, ou no credenciado, seja ele físico ou mídia eletrônica, tá? Então você vai pegar de onde houver sido publicada a decisão divergente. Claro, nós estamos vivendo a época da internet e o tribunal é sensível a isso, tanto que colocou aqui, olha, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet. Então aqui você pode buscar esse acórdão paradigma na internet, na própria página do tribunal, no sítio do tribunal ou qualquer outro sítio que seja válido, né, que seja autorizado pelo TST. Então olha só, quando você usar julgado da internet, você tem que indicar a respectiva fonte de onde você está tirando aquele julgamento, mencionando em qualquer caso as circunstâncias que identifique ou assemelhem os casos confrontados. O que é isso? Nada mais, nada menos que dizer o seguinte, olha, o Tribunal Doméstico julgou dessa forma e o julgado que eu estou apresentando, ele é exatamente do mesmo assunto, sobre o mesmo assunto, tá? Então eu estou aqui apresentando um dissenso de julgados. Mais à frente a gente vai ver que existem outras considerações, uma forma de demonstrar isso aqui, a gente vai ver inclusive isso em súmula do TST, ok? Então, parágrafo 8º impõe que você comprove a divergência jurisprudencial. Prosseguindo, antes de passarmos a estudar as súmulas, vamos pegar aqui o parágrafo 9º desse artigo 896, porque ele cuida aqui dos recursos de revista quanto ao procedimento sumaríssimo, tá? Então, o procedimento sumaríssimo é um procedimento, vamos dizer assim, especial, não no sentido jurídico, um procedimento diferenciado da Justiça do Trabalho, porque ele tende a ser mais célere. Então, nesses casos aqui, a regra do recurso de revista no rito sumaríssimo é de não cabimento desse recurso de revista, tá? Salvo quando houver contrariedade à súmula de jurisprudência do TST. Então você tem uma decisão pelo tribunal, o acórdão que você vai recorrer, e essa decisão ela contraria uma súmula do TST. Aí sim é cabível o recurso de revista. Ou ainda, se houver uma contrariedade à súmula vinculante do STF, tá? Então não pode ser súmula comum do Supremo, tem que ser súmula vinculante do STF. Se o julgamento do recurso lá no acórdão que você está recorrendo contra ele for contrário a essa súmula vinculante, vai caber o recurso de revista no rito sumaríssimo. E por fim, quando violar direta a Constituição Federal. Então aqui não é interpretação da norma da Constituição Federal, é violação direta da Constituição Federal, ok? Então no rito sumaríssimo nós temos, a regra é o não cabimento do recurso de revista, salvo quando contrariar a súmula do TST, súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal ou for violado direto e literalmente a Constituição Federal. Muito bem. A lei em 2015, ela trouxe, em 2014, ela trouxe várias alterações aqui no que se refere ao recurso de revista e acrescentou diversos institutos, diversos parágrafos, entre um deles aqui o parágrafo 10º, que vai dizer que cabe recurso de revista por violação de lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal, quando? Nas execuções fiscais. Então, hoje também, você vai poder interpor recurso de revista nas execuções fiscais.
quando se dá as execuções fiscais. Exemplo de uma multa que é aplicada sobre uma determinada empresa, tá? E a empresa não paga essa multa, então o que vai acontecer? Vai haver um julgamento, vai haver uma cobrança judicial, uma execução judicial de título executivo nesse caso aqui, a multa se transforma em título executivo, e aí nesse caso, essa execução fiscal vai poder caber o recurso de revista, nesse caso, se a decisão ali violar a lei federal ou houver divergência jurisprudencial ou ofensa na Constituição Federal. Da mesma forma, é cabível aqui nas controvérsias na fase de execução, porém aqui não é a mesma que nós já falamos, que envolvam a certidão negativa de débito trabalhistas. Então, essa certidão de débito trabalhista, ela foi criada pela lei e aquelas empresas que são devedoras, elas têm essa certidão negativa. Então, nesse caso de haver, na fase de execução, controvérsia contra ela, se é justa, se não é justa, se é lícita, se não é lícita, você pode sim interpor o recurso de revista, tá? Uma outra criação aqui foi do parágrafo 11, que vai dizer que quando o recurso, se ele for tempestivo, se for intempestivo, esquece, não tem jeito de fazer mais nada, salvo se pudesse comprovar que aí houve um problema exterior, tá? O próprio artigo 897A da CLT, embargo de declaração, fala que você pode opô-los para discutir o juízo de admissibilidade nesses casos. Então, se o recurso for tempestivo e contiver defeito formal, ou seja, quanto à forma de criar, de fazer esse recurso, tá? E não pode ser um erro grave, não pode ser reputado grave, ou seja, não é um erro crasso, o TST, atenção para esse verbo, poderá, ele não deverá, ele poderá desconsiderar o vício, se for um vício simples, ou mandar saná-lo julgando o mérito, ok? Então aqui você tem, voltando a lembrar, nós temos dois tipos de julgamento. O julgamento do juízo de admissibilidade, é feito o juízo de admissibilidade de um ponto, e o segundo ponto é que o tribunal vai julgar o mérito do recurso. Então, se houver um problema qualquer no juízo de admissibilidade e por um defeito formal não sendo grave, o TST pode desconsiderar e julgar o mérito. Ou então, manda saná-lo e depois vai julgar o mérito. Ok? Então, isso aqui são alguns acréscimos que foram trazidos ao recurso de revista, muito importante. Atenção, é importante observar aqui o parágrafo 12, que da decisão denegatória caberá agravo no prazo de 8 dias. Tá? A gente vai falar sobre agravo mais à frente. Ele é utilizado para destrancar segmento a recursos, tá? O agravo de instrumento. Como é que funciona isso? Quando você interpõe um recurso de revista, você vai interpô-lo perante o tribunal que proferiu a decisão. Então, voltando a lembrar, todo recurso trabalhista é interposto perante o juízo que proferiu a decisão. E aqui nós temos, já falamos, que é cabível o recurso de revista quando em grau de recurso ordinário contra o acórdão no recurso ordinário. Então, se nós temos esse recurso ordinário proferido, a sua decisão, você não concordou, você vai interpor recurso de revista onde? Perante o tribunal que não aceitou, que não admitiu o seguimento ao seu recurso de revista. Então, nesse caso, por essa não admissão, você vai interpor o agravo de instrumento também perante aquele mesmo órgão que proferiu aquela decisão, para tentar fazer que o seu recurso de revista suba para o TST, que é quem irá julgá-lo, ok? Muito bem, dando continuidade, aqui a partir do parágrafo 13, nós vamos ver que isso aqui é aqueles recursos repetitivos, afetação para o tribunal, para a SDI, nós não vamos falar nisso nesse momento, porque estamos falando de recurso de revista, ok? Mais à frente a gente vai falar sobre essa matéria. Tá, muito bem. E se esse acórdão que você está recorrendo contra ele,
Se ele não tiver avaliado bem a prova, você pode interpor recurso de revista para essa finalidade? Não. A súmula 126 do TST, ela é muito clara em dizer que é incabível o recurso de revista ou de embargos para reexame de fatos e provas. Então, o recurso de revista é um recurso técnico, reservado apenas para discutir direito, nunca fatos, nunca provas. Então, a óbice ao tribunal de conhecer de recurso de revista para rediscutir as provas, para rediscutir os fatos, ok? Somente o direito, ele é recurso de natureza extraordinária. A súmula 23 do TST também, discutindo sobre recurso, fala o seguinte, muita atenção, não se conhece de recurso de revista se a decisão recorrida resolver determinado item por pedido, do pedido, por diversos fundamentos e a jurisprudência transcrita não abranger a todos, tá? Então é o fato lastreado nos fundamentos. O juízo vai proferir uma decisão e ele tem de fundamentá-la. O que essa súmula 23 diz? Que se a decisão recorrida resolver um determinado item por diversos fundamentos, você tem que apresentar um acórdão paradigma que englobe todos esses fundamentos. Então não pode ser apenas um, ou seja, a tese ela é composta de vários elementos, de vários fundamentos. Mas se você for recorrer de revista, a sua antítese também tem que abranger todos aqueles fundamentos, sob pena de não conhecimento do recurso de revista. Afinal, para que serve o recurso de revista? Para uniformizar a jurisprudência. E quando é que se vai conseguir uniformizar a jurisprudência? Através do conhecimento da tese e da antítese. E por isso que as duas têm que estar falando a mesma língua. Uma, claro, num determinado sentido, e a outra em outro determinado sentido, ou seja, um sentido oposto, até para que haja a chamada divergência, o dissenso de julgamento, tá? Outra súmula que nos importa aqui, o 296, no recurso de revista, tá? Vai falar aqui sobre a divergência jurisprudencial e diz o seguinte, a divergência jurisprudencial ensejadora da admissibilidade, do prosseguimento e do conhecimento do recurso há de ser específica. Ela valida essa súmula 23 aqui, porque, olha, revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal, embora idênticos os fatos que as ensejaram. Por exemplo, vamos supor que você esteja discutindo aqui reconhecimento de vínculo empregatício, né? O artigo 3º da CLT lá. Então, nós temos uma lei federal e nós temos aqui uma tese do tribunal que julgou, mas você tem uma outra tese de um outro tribunal que você apresenta como paradigma que dá uma interpretação diferente daquele dispositivo e os fatos que os ensejaram sejam idênticos. Então, vamos supor que dois representantes comerciais, um em um determinado TRT, ajuiza sua ação para reconhecimento do vínculo empregatício e ele obtenha sucesso. Um outro representante comercial de uma outra jurisdição tenta a mesma coisa e não obtenha sucesso. Tá? Nós temos dois assuntos idênticos, que é o vínculo empregatício, o mesmo dispositivo legal aqui, que é o artigo 3º da CLT, e tivemos interpretação diferente de um e de outro tribunal, e os fatos são aqui idênticos. Então, nesse caso, o TST vai precisar apresentar uma solução para resolver aquela divergência de teses aí, ok? Essa súmula 297, muita atenção quanto a ela, vai falar dos embargos de declaração e o necessário pré-questionamento para a interposição do recurso de revista. O que é pré-questionamento? É pré-questionar antes. Então, olha só, a tese exposta pelo tribunal, até porque você tem que apresentar essa divergência de teses, ela tem de ser explícita. Para explicitar a tese, você pré-questiona. O que é pré-questionar? Você questiona o tribunal
para que ele clareie a sua tese, desde que ela não esteja explícita, ele precisa desmembrar, desdobrar essa tese para que você possa interpor o seu recurso de revista. Então diz aqui no item 1 que se diz pré-questionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada explicitamente tese a respeito. Pronto. Então, a questão já está pré-questionada. Num outro ponto, se você tem uma tese que não está tão explícita, incumbe a parte interessada. Quem é a parte interessada aqui? Aquele que está interpondo o recurso, tá? E, claro, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal. Que recurso principal? No recurso ordinário. Então, não adianta você pedir explicitação de uma tese se você não questionou essa matéria no recurso principal, tá? Então, ela precisa constar do recurso ordinário. O tribunal, avaliando esse recurso ordinário, não falou nada sobre aquela tese. Então, nesse caso, você vai fazer o quê? Opor embargo de declaração para que seja pronunciado a tese explícita sobre aquele tema, sob pena de preclusão. Voltando a dizer, se você deixar precluir, você perde o direito. Então, automaticamente, o seu recurso de revista não será admitido por falta do pré-questionamento, ok? Mas vamos dizer que você opõe embargo de declaração e o tribunal, mesmo assim, diga que não há nada a se manifestar. Bem, nesse caso já está pré-questionada, porque, olha aqui, considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso, sobre a qual se omite o tribunal de pronunciar a tese, ainda que você tenha oposto embargo de declaração, certo? Então, a sua obrigação ao interpor o recurso é pré-questionar a matéria, pré-questionar a tese. Se o tribunal não fizer isso, não é problema seu, é problema do tribunal, porque é considerada pré-questionada a matéria. No entanto, se você não pré-questionar, você estará precluso do seu direito e o seu recurso de revista não será admitido por falta desse pré-questionamento. Esse pré-questionamento implícito ou ficto, ele não serve, ele tem que ser explícito, tá? Então, em muitos casos aqui, você pode pensar, não, já pré-questionei. Não, você tem que pré-questionar e falar, olha, eu disse esse assunto e o tribunal não falou nada sobre ele, ou falou dessa ou daquela maneira. Precisa, portanto, haver omissão do tribunal no julgamento do recurso ordinário sobre aquela matéria que você invocou no seu recurso principal ou no recurso ordinário. Nós vimos que no recurso de revista, no rito sumaríssimo, ele pode ser interposto quando contrariar a súmula do TST ou do Supremo Tribunal Federal. Mas nós temos lá no TST também as OJs. E aí? Se ele contrariar a OJ, eu posso interpor o recurso no rito sumaríssimo? Não. De primeiro, nós tivemos a súmula 442, que diz que não é admitido o recurso por contrariedade à OJ, nos casos do procedimento sumaríssimo, ok? A gente já falou sobre isso aqui em um dos parágrafos da CLT, que fala exatamente que não vai, parágrafo da CLT do artigo 896, né, que não dá. Então, essa súmula 442 foi transformada em lei, está aqui, o atual artigo 9º, parágrafo 9º do artigo 896 da CLT, reproduz exatamente isso que está aqui, de não cabimento de recurso de revista no procedimento sumaríssimo, se houver contrariedade à orientação jurisprudencial. Muito bem. Um exemplo aqui, por exemplo, que nós trazemos para vocês, é desse intervalo interjornada, desculpa, está escrito aqui intre, mas é entre jornadas, né, interjornadas, da OJ 355. Mais uma súmula aqui sobre o recurso de revista, é a questão dos fundamentos. Se ele estiver ausente ou deficiente, o recurso não será conhecido. Como é que funciona isso? Não se conhece do recurso para o TST, que é o recurso de revista, se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida nos termos em que é proferida. O que isso quer dizer?
Quer dizer que você tem que pegar a tese que foi proferida pelo TRT, no seu recurso ordinário, e impugnar aquela tese. Como é que você vai impugnar aquela tese? Demonstrando que ela é contrária a uma tese de outro tribunal, portanto uma antítese, né, a tese paradigma, ou que ela é contrária a uma OJ, se for o caso no procedimento ordinário, ou a uma súmula do TST, nos dois procedimentos, ou uma súmula do STF também, nos dois procedimentos, ou lei federal, etc., etc., aquela letra A, B e C, parágrafo 6º e 9º do artigo 896. Tá? Então, você tem que impugnar os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, atacar a fundamentação proferida pelo tribunal no acórdão em recurso ordinário. Aqui, esse entendimento não se aplica em relação à motivação secundária e impertinente. Então, aqui já está até falando, né? Secundária e impertinente, você não precisa impugnar. Porque a tese mesmo é a tese, mas o tribunal pode, para formatar a sua tese, explicitar uma motivação secundária e que não pertine àquele assunto naquele momento. Então, nesse caso, você não precisa discutir aqui, tá? Consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática. Ou seja, o relator vai proferir o seu voto e ele vai fundamentar a sua tese. E quando ele utilizar essas questões secundárias aqui, não haveria necessidade dessa discussão. Muito bem, o item 3 dessa súmula fala que é inaplicável a exigência do item 1 relativamente ao recurso ordinário da competência do Tribunal Regional do Trabalho, exceto em casos de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença. Ou seja, você não precisa fazer isso aqui em uma sentença, tá? Você precisa fazer no recurso ordinário, ok? Então, olha só, exceto, claro, cuja motivação da sentença é inteiramente dissociada dos seus fundamentos, perdão, a decisão do recurso ordinário aqui. Uma pergunta que nós já respondemos e vamos discuti-la mais um pouquinho. O despacho de admissibilidade for incompleto, não aventando tópico expressamente suscitado no recurso de revista, eu posso interpor embargo de declaração? Ou seja, o tribunal, ao acatar ou não acatar o recurso de revista, ele precisa dar um despacho, né, de aceitação ou denegação daquele recurso de revista. Então, é o seguinte, se ele for incompleto, o que eu faço? Se ele não pegar todos os pontos do meu recurso, tá? É possível os embargos de declaração? Sim. Nós vamos ver que a instrução normativa número 40 do TST, ela traz aqui já no artigo 1º, e a gente vai falar um pouquinho mais dela na próxima lâmina, admitido apenas parcialmente o recurso de revista, constitui ônus da parte impugnar mediante agravo de instrumento o capítulo denegatório da decisão sob pena de preclusão. É um ponto. E aqui, especificamente quanto ao juízo de admissibilidade, no parágrafo 1º desse artigo 1º, se houver omissão nesse juízo, quanto a um ou mais temas, a parte tem que interpor embargos de declaração para o órgão prolator da decisão embargada supri-la. Ou seja, você interpõe ou opõe embargo de declaração contra o despacho que admitiu ou que inadmitiu o seu recurso de revista, para poder que seja complementado todos os elementos. Então, o despacho do juízo de admissibilidade tem que ser completo sob pena de oportunidade dos embargos de declaração, tá? Outro ponto, nós temos os recursos de revista que atacam vários temas. Você tem várias matérias dentro do recurso de revista. Como é que isso funciona? A instrução número 40, que eu sugiro que vocês estudem, leiam, ela é especificamente sobre o recurso de revista, ela vai trazer muitos elementos dizendo o seguinte. Esse aqui nós já lemos na lâmina anterior, assim como o parágrafo 1º. O parágrafo 2º nos diz que incorre em nulidade
a decisão regional que se abstiver de exercer controle de admissibilidade sobre qualquer tema objeto do recurso de revista. Ou seja, se você apresentou o recurso de revista com vários temas, o tribunal tem que se manifestar sobre cada um daqueles temas, por que ele recebe ou por que ele não recebe. Então, o recurso de revista pode ser admitido por um tema, dentro das razões, por 2 temas ou mais, ou deixando de apreciar. Suponhamos que você tenha 10 temas no seu recurso de revista e o tribunal pode admitir o recurso de revista apenas por 5 temas e denegar quanto aos outros 5 temas. O que ele não pode é abster aqui de exercer esse juízo de admissibilidade, tá? Sob pena de nulidade. E mesmo nesse caso, portanto, se ele não fizer sobretudo, você vai opor embaixo de declaração e se ele continuar omisso, então nós temos uma outra oportunidade de fazer. Essa IN 40 aqui, tomar cuidado que ela cancelou aqui a súmula 285 do TST e a OJ 377 da SDI 1 do TST, tá? Bem, o juízo não admitiu o meu recurso de revista. Eu vou interpor agravo de instrumento. O agravo de instrumento vai ter um julgamento. A gente vai ver isso no nosso próximo encontro, tá? Então, o que diz a súmula 218 do TST? É incabível recurso de revista contra acórdão em agravo de instrumento. Portanto, a pergunta é: o julgamento em agravo de instrumento cabe de recurso de revista? E a resposta redundante é não, não cabe, ok? Próximo encontro, a gente vai falar sobre transcendência do recurso de revista. Por hora, é isso que a gente tem. Muito obrigado a você, um bom estudo e até o nosso próximo encontro.